Atenção, região Nordeste! O maior evento de educação cristã está de volta. 35ª Conferência de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. De 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Pastor Ailton José Alves, Pastor Roberto José, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Elienay Cabral, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Valmir Nascimento, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Recife. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 964522990. Monte sua caravana. Venha participar da 35ª Conferência de Escola Dominical, de 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Estamos de volta para estudarmos mais uma lição bíblica da nossa escola dominical, que é sobre o corpo de Cristo, a origem, a natureza e a missão da igreja no mundo. A lição de hoje é de número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. O textual é: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Verdade prática, a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. A nossa verdade prática, ela sintetiza aí de uma forma, em poucas palavras, aquilo que vai delinear, que vai nortear o nosso comentário bíblico, tá bom, pessoal? A leitura bíblica em classe está na primeira carta aos Coríntios, um texto clássico sobre a ceia, capítulo 11, versículo 17 ao versículo 34. Vamos lá, dê uma olhadinha, você que é professor, no plano de aula. Está muito bem detalhado, esboçando aí, né, ou refletindo aí o que nós comentamos na lição bíblica. Comentar a introdução. Preste atenção na introdução. Eu resgato aí um conceito do Warren Wiersbe, né, onde ele fala sobre um aspecto importante que nós devemos lembrar ou levar em conta quando celebramos a ceia. A gente diz o seguinte: nós podemos ver a ceia ou contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Primeira, a ceia é um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Isso Paulo fala lá, você observa isso na primeira carta aos Coríntios.
Em segundo lugar, é um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Falando aqui do membro, do crente, quando ele vê sua condição presente. Por isso que Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. E terceiro, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na vinda de Jesus. É isso que está detalhado lá. Introdutoriamente a gente fala nisso. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa, tá bom, pessoal? Muito interessante. Vamos lá para a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Vamos falar aí no cristianismo ocidental. Nós vamos ter aí na tradição católica, a ceia, ela entra como um sacramento. O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia. Isto é o meu corpo, este cálice é meu sangue. Assim eles entendem que Jesus, os elementos da ceia, na verdade, se convertem no corpo e no sangue de Jesus. Isso levou a algumas práticas até distorcidas neste ritual. Nós não vamos nos deter aqui, no livro de apoio há uma explicação bem ampla, mostrando o contexto histórico disso, o desenvolvimento dessa doutrina, e mostrando aí esse aspecto sacramentalista o que ele chama aí, na verdade, é Eucaristia. O que a gente diz aí? Segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Há pelo menos 2 problemas com essa interpretação. Quais são? Primeiro, de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente, portanto não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Segundo, por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria problema de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Se for pegar literal, Jesus era uma porta, não tem sentido a gente dizer isso, né? Na tradição protestante, diverge da tradição romana. Os elementos pão e o vinho que se tornam ou se convertem no corpo de Cristo. Deixa eu ler esse texto aqui interessante. A tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornam ou se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão e na ceia. Na verdade, Lutero ele não se desvencilha desse conceito romano na sua inteireza. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão e na ceia. Estou repetindo. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada de sua antiga crença. A posição pentecostal diz o seguinte: a tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Esse, sem dúvida nenhuma, é o conceito que se ajusta às escrituras sagradas, né? O Rick Ellison, no livro dele Eclesiologia, que é um excelente livro que eu quero recomendar, lançado aí pela Vida Nova, ele faz uma exposição interessante, uma exegese muito boa sobre o sentido da Santa Ceia, pessoal. Eu coloco na bibliografia deste nosso livro de apoio, tá bom? O que a gente diz assim? Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da Ceia do Senhor. Nesse sentido, a Ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre
a ceia do Senhor. Isso é bem interessante, né? Qual o propósito da ceia do Senhor? Primeiro, celebrar a expiação de Cristo. Paulo diz aí o seguinte: anunciar a morte do Senhor. Ele fala bem claro, a morte do Senhor. Então, quando nós celebramos a ceia, nós estamos anunciando esse sacrifício vicário, expiatório, perfeito por nós, né? Nós estamos celebrando isso de uma forma vívida, que Cristo se faz presente nesse rito, nesse ritual, e nós celebramos a morte do Senhor. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário, tá vendo? Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo, conforme Hebreus 12, 14 e 15. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. 2 Coríntios 5 e 21. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória, conforme Apocalipse 12 e 11. Está vendo, pessoal, como é bem interessante, como a ceia é uma festa de celebração que deve ser feita com toda a reverência, com todo o vigor espiritual, porque celebra aí a nossa redenção na cruz do Calvário. Proclamar a segunda vinda de Cristo. Paulo diz: anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém um olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda, a parousia. Ao contemplar o retorno de Cristo, escute, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui, está escrito em Filipenses 3, 20 e 21, tá certo? Isso é uma maravilha, a gente participar da mesa do Senhor, conforme nós costumamos chamar, né? Celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Esse era um problema recorrente entre os coríntios, estava presente também durante a celebração da ceia. Paulo os reprova por isso. Clima fraterno e de comunhão deixara de existir. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros ao celebrar a ceia. Quando há o registro de divisão, quando há o espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia perde todo o seu sentido. É bom a gente atentar para isso aqui, viu, pessoal? Qual é o método de celebração da ceia do Senhor? O que é participar indignamente? Isso é interessante, a gente tem gerado uma longa discussão quando Paulo diz assim: aquele que comeu o pão do Senhor, ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, se torna réu, do corpo e do sangue do Senhor. É muito sério isso, porque Paulo aí, ele usa um advérbio. E o advérbio ele é usado para modificar o sentido do verbo, do verbo comer. Então o advérbio ele está falando de modo ou maneira. Ele não está falando do estado da dignidade das pessoas para participar da ceia, porque ninguém é digno, ninguém teria dignidade de participar da ceia. Se ele tivesse usado um adjetivo em vez do advérbio, aí nós teríamos um problemão grande. Mas ele usou um advérbio. O que ele estava falando era a maneira como os coríntios estavam celebrando a ceia, irreverente, comendo uns na frente dos outros, até embriagados, conforme o texto sugere. Então, esse clima de divisão que havia na igreja de Corinto, Paulo chega a dizer o seguinte: não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. Então, esse é o modo ou a maneira que eles estavam celebrando a ceia do Senhor, que era um pecado. Paulo diz que eles eram culpados do corpo e do sangue do Senhor. Por isso ele ainda diz o seguinte: por causa disso, dessa maneira irreverente, dessa maneira que não revelava a natureza da vida cristã, a essência da vida cristã, que era a unidade, Paulo diz que havia fracos, doentes e alguns que já tinham morrido. Veja que coisa séria participar da ceia do Senhor. Agora, por outro lado, se Paulo usou o advérbio, ele está falando do modo e maneira, eu destaco no livro de apoio e na revista também, eu digo o seguinte:
Isso porque o contexto vai sugerir isso. Se a gente não pode participar da ceia por conta ou de a forma como a gente faz a ceia é levada em conta por Deus, estamos sujeitos a julgamento quando não fazemos isso da forma correta, a maneira que a gente está realizando a ceia não segue os parâmetros bíblicos, está sujeito a juízo, a julgamento. Agora imagine o cristão que conscientemente e vive numa prática pecaminosa, que não se arrepende, que às vezes até notório, é conhecido, mas ele não demonstra uma contrição, um arrependimento, não tem a conversão de chegar e dizer, irmãos, eu estou vivendo dessa forma, eu quero me afastar ou até cumprir o processo disciplinar, se for o caso. Porque isso vai incorrer em juízo também. Isso é o contexto da Bíblia que vai nos mostrar. A gente mostra isso nas Escrituras, né? Não é questão de dignidade da pessoa, é uma questão de falta de conversão, de arrependimento, de contrição, que vai atrair o juízo divino. Então isso é para a gente fazer um contraste e refletir nisso. Então a celebração da ceia do Senhor deve ser reverente. Devemos celebrar tanto na maneira como na nossa vida, a vida de entrega, de contrição, de arrependimento diante do Senhor, reconhecendo a sua obra em nosso favor. É uma celebração festiva. Nós não estamos celebrando um defunto, um cadáver, nós estamos celebrando um Cristo vivo. Por isso a ceia deve ser um momento de exultação, de alegria, de gozo, de satisfação, de louvor, de adoração, por aquilo que o Senhor fez por nós, por aquilo que nós estamos vivendo e vivenciando com a presença espiritual de Cristo em nosso meio. Isso é importante a gente detalhar aqui, viu? Então isso é importante quando a gente celebra a ceia do Senhor. O que mais? Então, a conclusão dessa lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e o propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Eu sintetizo isso aqui. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a todo crente. Então, pessoal, não é um sacramento. Não é um sacramento que vai conceder graça independentemente da condição da pessoa. Eu sei que ao participar da ceia, a gente participa da realidade espiritual de Jesus, e isso vai trazer, evidentemente, bênção sem ser sacramentalista. Para nós, o texto vai sugerir isso. Mas nós queremos aqui evitar o aspecto sacramentalista, que cria até problemas durante o ritual. O que você vai fazer dos elementos da ceia que sobraram? Isso criou problema no período medieval. A gente detalha no livro de apoio sobre isso, quando se tem essa visão sacramentalista. Algumas tradições, até no pentecostalismo dos seus primeiros anos, havia um aspecto sacramentalista, mas o entendimento teológico, que vai se ajustando ao princípio da palavra de Deus, é exatamente isso que eu estou dizendo para você. É um memorial, mas não é uma memória morta, é um memorial vivo, porque Cristo espiritualmente está presente no rito da Santa Ceia. E a gente precisa levar isso em conta. Porque eu cito Milo Erickson, nesse livro, eu cito ele dizendo que muitas pessoas, com medo desse aspecto sacramentalista que dominou a tradição medieval, do cristianismo medieval e algumas igrejas históricas, muitas pessoas com medo desse aspecto sacramentalista da ceia, que nega esse aspecto sacramentalista que afirma a presença física de Jesus, que os elementos se convertem literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Alguns protestantes, para evitar isso, começaram a desenvolver uma teologia que o único lugar que Jesus parece que não está presente é na ceia.
esvaziaram o sentido da ceia. A ceia ficou um memorial, mas um memorial morto. Virou um memorial sem aquele sentido bíblico vigoroso, vivo, que as Escrituras mostram, e de um profundo sentido espiritual. Porque o Cristo vivo, ele está ali sendo lembrado, mas de forma vívida, porque espiritualmente ele está presente. É como ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tá bom, pessoal? Eu vou ficar por aqui. A gente volta na próxima aula, próxima lição bíblica. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.